Olá turma, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre a questão do ambiente de marketing. O que consiste o ambiente de marketing? Ele é constituído por atores e forças externas ao ambiente, ao marketing, na verdade, que afetam a capacidade da administração de desenvolver ou manter bons relacionamentos com o mercado. O que isso significa? Quando a gente consegue analisar, entender um pouco sobre esse ambiente, começar a trabalhar de forma efetiva em cima desse ambiente, a gente consegue desenvolver muito melhor as situações ou cenário de um determinado área, de uma determinada empresa ou de um determinado empreendimento. Mas a gente precisa saber que tipo de cenários são esses. Que tipo é isso quando a gente fala de ambiente de marketing? O que é isso na verdade? A gente simplesmente está falando do macro e do micro. Então, o que é macro e micro? Então, só para a gente entender o que é macro, é o macroambiente e o microambiente. E o que seria o macroambiente? São as forças que a gente pode dizer que são as variáveis incontroláveis que estão um pouco distante da empresa, que a gente não consegue controlar. O fator econômico, o fator político, demográfico, climático, recursos naturais, tecnológico, economia, cultura, a gente está falando ali de política. Então as empresas não têm acesso a esse macroambiente, onde uma legislação nova de uma determinada área pode afetar totalmente a produção de uma determinada empresa, entendeu? Uma nova tecnologia pode afetar. Isso aconteceu agora, que a gente pode citar recentemente, quando teve a nota fiscal eletrônica. Fez com que todas as empresas, é um macroambiente, é uma força incontrolável, fizeram com que todas as empresas se começassem a adquirir essa nova forma de emitir as notas fiscais, aonde aquele negócio de ficar colocando num bloquinho as notas fiscais e depois apresentar isso ao governo, fazer lá um imposto sobre o produto que foi vendido, isso acabou. A tecnologia veio e fez com que isso fosse eletronicamente computado na hora. Então, na hora que você vende o produto, automaticamente ela já dá baixa naquilo dali, já informa para o governo que você fez a venda desse determinado produto. Então, essa influência precisou ou forçou as empresas a se adequar. Então, não teve como a empresa chegar e falar assim, eu não quero adquirir isso agora. Não teve como, ela simplesmente teve que implementar isso dentro da tua empresa, ou dentro da empresa que faz venda ou serviço. Então, é uma variável que a gente chama de incontrolável. Por exemplo, o clima. Recentemente, aqui no Rio de Janeiro, aconteceu um fator climático aonde caiu o granizo do céu, Eu até brinco que foi granito, porque aquilo dali não foi pedra de gelo, aquilo dali realmente foram pedaços muito grandes e blocos de gelo que caíram em uma determinada localidade, que afetou muitos carros, muitas residências e um montão de coisa. Então, isso é incontrolável. O meu carro foi atingido foi atingido por esse fenômeno. Então, o que aconteceu? A minha seguradora arcou com todo o prejuízo, foi lá e fez isso. Olha só que legal, mas ela não estava esperando esse acontecimento. Então foi uma variável incontrolável, que não foi só o meu caso. Acredito que, por ser uma seguradora, foram vários casos que aconteceram naquele momento e que ela teve que como agir. Então é um fator incontrolável. A gente já fala de fatores, que é o microambiente, que a gente já fala de fatores ou variáveis controláveis, já são o RH da empresa, a finança, a produção, o marketing, os fornecedores, o canal de distribuição e até os concorrentes, que são aquelas forças que estão próximo à empresa, que nós ou a empresa conseguimos com as nossas estratégias controlar. Pode ser o preço, pode ser a finança, pode ser outras coisas.
Então, quando a gente fala dessa questão do microambiente, a gente fala dos fornecedores, dos canais de distribuição, são as questões que a gente consegue simplesmente controlar. É muito importante que a gente, nesse controle, a gente não assuma uma forma autocrática, né? A gente sim uma forma democrática, onde essa forma democrática vai fazer com que a gente tenha um bom gerenciamento de todos esses processos. E a partir desse bom gerenciamento, conseguindo se adequar tanto no macro e no microambiente, com adequação, a gente consegue chegar ao nosso consumidor, onde tem as suas necessidades e desejos. Então, quando a gente consegue trabalhar dentro desse processo, do ambiente de marketing, trabalhando em um conjunto com o microambiente, onde a gente tem como controlar preço, produto, a situação financeira, a gente começa a demonstrar para esses nossos consumidores uma grande força que a empresa tem. Tá? E quando a gente consegue analisar esse mercado macroambiente, que são essas forças externas que estão mais afastadas, que não temos controles, mas observando isso como uma oportunidade, também conseguimos colocar na mente do nosso consumidor um ponto positivo, que é a nossa força de estar conseguindo fazer a junção do macro e do microambiente para que a empresa possa fornecer e estruturar bem um plano de ação e um planejamento estratégico para o consumidor, o nosso público-alvo, onde esses consumidores não podem ser afetados por esses processos internos e externos na nossa empresa. Então, é muito importante que a gente tenha um processo de conscientização desse processo de como ele pode e como ele deve ajudar a empresa. Então, acredito que nessas poucas palavras você tenha tido um entendimento das forças ambientais e é muito importante que você busque mais informação sobre essa força, né, sobre esse ambiente de marketing que é muito importante para você. Um grande abraço.